31 minutos, 10h31. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, internautas, bom dia, Maurílio. Hoje ao nosso lado aqui na Sonoplastia, a direção geral é Maurílio Donizete Silva. Segunda-feira, mais uma semana de outubro iniciando, hoje 18 de outubro de 2021. Manchetes principais da edição de hoje. Iturama e mais 12 cidades do Triângulo Mineiro ficam 36 horas sem energia. E atenção, hein? Iturama, boletim registra mais uma morte por Covid e nenhum caso da doença é confirmado nas últimas 24 horas. Prefeito de Frutal reajusta tique alimentação de todos os servidores da prefeitura. Deputados da Silva destaca a aprovação do ICMS para os combustíveis. Gerente-geral da Copasa fala do reabastecimento de água na cidade. E atenção, destaque primeiro da edição de hoje: Brasil registra 130 mortes de Covid neste domingo. É notícia para você. Neste domingo, o Brasil registrou 130 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, são 603.282 óbitos. Em relação aos casos confirmados pela doença, foram 5.738 nas últimas 24 horas. No total, 21.640.464 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus no país durante a pandemia. As informações foram divulgadas no final deste domingo pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Apesar da redução no número de casos e óbitos nas últimas semanas, com o avanço da vacinação, o Brasil amarga o posto de ser o segundo país com o maior número de mortes pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Em relação aos casos, o Brasil ocupa a terceira posição, atrás dos Estados Unidos e Índia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E atenção, ouvintes e internautas, ratificando a manchete: Brasil registra 130 mortes de Covid. Foi a matéria que você conferiu. Nós mantivemos hoje pela manhã contato com Vanderlei, gerente da Copasa. Nós sabemos que a Copasa não permite que as agências da cidade não concedam entrevista, somente Belo Horizonte que pode conceder entrevista, mas as informações podem ser repassadas. E o Vanderlei, muito amigo nosso, pessoa muito educada, que a gente tem um apreço muito grande, gerente da Copasa, nos informou o seguinte: atenção, ouvintes e internautas, que o reservatório está totalmente cheio, que conseguiu-se nessa noite, após o retorno da energia, encher todo o reservatório. Porém, tem alguns bairros que entrou ar nas redes, como Bela Vista, Village Industrial, Nossa Senhora Aparecida, Amazonas, parte de Alcides Veríssimo, e os funcionários estão trabalhando para tirar o ar das redes para que a água retorne normalmente. A geração de água está normalizada. Agora, o problema que há é o ar nas redes. E também que há 5 caminhões-pipa à disposição na cidade e nos bairros. Com a volta da energia, conseguiu normalizar. Ele acredita que até à tarde, no máximo à noite, toda a cidade estará retornando normalmente o abastecimento de água. E atenção ao Jornal Cidade. Confira 5 razões para usar máscara mesmo sem flexibilização. É notícia para você nesta segunda-feira. O governo federal finaliza um estudo para flexibilizar o uso de máscaras no país. A orientação vai considerar parâmetros como taxas de transmissibilidade, vacinação e demanda por leitos de terapia intensiva. Mas, ainda que seja uma decisão política, será que devemos realmente deixar de usá-las? Para o pesquisador Marco Horta, do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, a resposta é não. Isso porque o uso da máscara faz parte de um tripé de medidas de controle. E essa é a primeira razão de por que devemos usar máscara. A vacinação, de um lado, a não aglomeração, de outro lado,
e o uso das máscaras de outro lado. É esse tripé que a gente vai controlar essa doença. A segunda razão toma como base países que flexibilizaram o uso da máscara. Israel, por exemplo, reviu a decisão após observar o aumento das transmissões de coronavírus. A vacinação é o principal eixo onde a gente vai conseguir controlar a doença, mas a máscara ainda é importantíssima. A gente não pode ficar sem máscara, não pode deixar de usar a máscara. Ainda assim, podemos pensar: estou vacinado, então está tudo bem. A resposta é novamente não. O pesquisador lembra que há relação entre o aumento de pessoas vacinadas e a menor taxa de transmissão, e que o próprio país experimenta esse quadro no momento. A terceira razão, portanto, é que a vacina não dá 100% de cobertura, ainda que evite quadros mais graves da doença. As máscaras, elas nos protegem. Os estudos estão aí, eles mostram como elas são eficazes na proteção. Elas funcionam como barreiras. Então, mesmo as pessoas vacinadas devem usar máscara. Não se convenceu ainda? Marco Horta apresenta a quarta razão para não deixarmos de usar as máscaras de proteção. A pessoa que está com Covid, que usa máscara, mesmo as máscaras de pano, elas barram a saída do vírus. A pessoa que está conversando e a pessoa está respirando, o vírus vai ficar ali barrado, ele vai ficar retido na máscara e não vai para o ambiente, onde aumentaria imensamente a chance dele contaminar outra pessoa. O pesquisador da Fiocruz ainda lembrou que as máscaras mais grossas, conhecidas como PFF2 ou N95, têm o poder de proteger da transmissão aérea. Por isso, são tecnicamente conhecidas como equipamento de proteção individual. Então, a quinta razão, e essa é válida para quem usa esse tipo de máscara, é que também protege o usuário caso esteja em contato com alguém contaminado. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Sem dúvida alguma, uma matéria muito importante, a explicação e as razões para que devamos usar máscara. Mesmo sem a flexibilização, temos que continuar usando o álcool gel, evitando aglomeração e máscara. Se Deus quiser, tudo vai passar e os dias nós teremos. E atenção, nascidos em outubro, outra boa notícia para você que nasceu em outubro: saldo hoje, auxílio emergencial está disponível nesta segunda-feira. As pessoas nascidas em outubro podem sacar a parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira. O valor disponível para retirada é referente à sexta parcela da ajuda financeira. Os beneficiários que precisam sacar o recurso podem ir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou Casa Lotérica. As parcelas do auxílio variam de R$ 150 a R$ 375, de acordo com a composição familiar. O governo libera o saque da parcela de forma escalonada para evitar filas e aglomerações durante o período de segurança sanitária devido à pandemia. Na terça-feira, o valor será liberado para quem faz aniversário em novembro e os nascidos em dezembro podem sacar na quarta-feira. De Brasília, Sandra Fontela. E atenção, o Jornal Cidade destaca: preocupante, caminhoneiros prometem greve em 15 dias se a pauta não for atendida. A categoria dos caminhoneiros promete entrar em greve a partir do início do mês de novembro se não houver atendimento a pautas do setor. No sábado, no Rio de Janeiro, foi realizado um encontro nacional para debater necessidades dos profissionais da área. Nele também ficou decidido que a categoria iniciou o estado de greve e, se não tiver atendimento de demandas, iniciará a paralisação no dia 1º de novembro, conforme anuncia a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, a CNTTL, em comunicado divulgado no próprio site. O deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, participou do encontro. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, Crispim, que coordena a Frente Parlamentar Mista em defesa do caminhoneiro autônomo e seletista, afirmou que a categoria está insatisfeita pela ausência de avanços a partir das manifestações ocorridas em 2018. Há um risco de uma
paralisação nos próximos 15 dias devido à categoria desde 2018, quando daquela paralisação, não ter tido nenhuma das suas pautas atendidas nos últimos 2 anos e meio. O governo Bolsonaro e também o próprio ministro Tarcísio, que estava cuidando das relações institucionais com vários líderes dos caminhoneiros, até então, nesse momento, não foi atendido nenhuma daquelas pautas como piso mínimo, DTE, a aposentadoria aos 25 anos, os pontos de parada para descanso, enfim, todas as pautas daquela paralisação de 2018, até agora nenhuma delas foi atendida. Também a agência Rádio Web, José da Fonseca Lopes, que preside a ABCAM, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, crê que é uma incógnita a adesão à possível paralisação a partir de 1º de novembro. Ele entende que o ICMS, que é um imposto estadual, deve ser revisto. Só que tudo que está lá não se consegue de um dia para o outro. E qual é a primeira demanda hoje essencial? É reduzir, tirar dos impostos do óleo diesel, todos esses valores que aí estão. É isso que está matando o segmento. Mas não é o governo federal que tem culpa disso. Não estou aqui defendendo o governo federal, tá? Porque o presidente teve boa vontade no início, se manifestou que ia fazer de tudo que ele pudesse para reduzir o máximo possível. Ele fez isso em PIS, em COFINS, em CID e tal, mas não atingiu os objetivos. Para o deputado Crispim, há margem para debate entre a categoria e o governo federal e demais poderes. Em setembro, o parlamentar protocolou um pedido para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para apurar a política de preços da Petrobras. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Atenção, ouvintes e internautas, Açougue Tiradentes, onde você tenha certeza que está levando para casa o melhor para a sua família. É o lugar certo para você comprar carne de qualidade, selecionada, com o menor preço e o melhor atendimento. Pois agora tem a direção do amigo Rodrigo, o popular conhecido Tirrufes. Açougue Tiradentes, os nossos diferenciais são carnes de qualidade, preparadas do jeito que você gosta. Carne bovina, suína, frango e linguiça. Açougue Tiradentes, sob nova direção do amigo Rodrigo, o popular Tirrufes. Temos também hambúrguer artesanal, linguiça recheada, almôndegas, rocambole, linguiça de porco caipira picada na faca, kit feijoada. Açougue Tiradentes aberto de segunda a domingo e aos domingos uma variedade de assados, frango assado recheado e tradicional, costela e joelho de porco. Lembre que o segredo de um bom churrasco está na escolha da carne. Disque Entregas 3415-0073, confirmando 3415-0073, ou pelo WhatsApp 99832-2668, 99832-2668. Nós vamos ao apoio cultural. Em instantes estaremos de volta com mais notícias. Apoio cultural. Sua casa merece qualidade, segurança e garantia. Materiais elétricos, hidráulicos, máquinas e ferramentas. Na Brastemp tem atendimento diferenciado, produtos de qualidade. Se você vai construir ou reformar, na Brastemp você vai encontrar. Na Brastemp tem Cidade. Destaque para você no Jornal Cidade. Governo, ANEEL e distribuidoras vão discutir nesta semana bandeiras tarifárias. Confira. O Ministério de Minas e Energia deve reunir na próxima quinta-feira com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, na pauta a redução dos valores das bandeiras tarifárias após a declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro de que pediu ao ministro Bento Albuquerque para rever a taxa extra nas contas de energia. A definição sobre qual será a bandeira tarifária não é um gesto político, mas uma decisão
revisão técnica executada pela ANEEL para decidir qual será a bandeira de cada mês. Unidades técnicas da agência reguladora levam em conta um conjunto de fatores, como o nível de consumo previsto para o período, a situação dos principais reservatórios do país, a previsão de chuvas para o mesmo intervalo e a disponibilidade de operação de todo o setor elétrico, dados que são diariamente calculados e fiscalizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A redução nos valores das bandeiras é considerada importante por Bolsonaro, uma vez que a escalada nos preços da energia tem pressionado índices de inflação e o bolso dos consumidores. Por outro lado, cobre os custos da energia e as tarifas, importante para o caixa das distribuidoras. A situação ficou crítica neste ano por causa da crise hídrica, que levou a ONS a ligar as termoelétricas, que são mais caras. A secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, declarou que o governo está trabalhando para que os reajustes sejam em patamares adequados com a capacidade financeira das distribuidoras e com a capacidade de pagamento dos consumidores. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Jornal Cidade, segunda-feira. Estamos com alegria levando para você as principais notícias nesta segunda-feira, 18 de outubro. Destaque para o trabalho do deputado federal Zé Silva. A Câmara aprovou o valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis. O deputado Zé Silva, em entrevista para o canal AgroMais TV, destacou a aprovação do ICMS para os combustíveis. Confira. A medida importante tomada pelo Congresso Nacional. Nós sabemos que não é uma medida estruturante, vai resolver definitivamente, mas coloca uma previsibilidade nos preços dos combustíveis, do diesel, da gasolina, já que pega os 2 anos anteriores ao período que está sendo avaliado. Então, por isso, nós vamos poder ter uma previsibilidade, e especialmente o setor, o agro brasileiro, o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira, vai poder, dentro de todos os parâmetros do custo de produção, que é fundamental esses combustíveis, poder ter essa previsibilidade e garantir um pouco mais aí de renda para o campo. Sabemos que há um debate que precisa ser ampliado entre os estados, os municípios e o próprio governo federal, com mais transparência. Então, além de previsibilidade, vai dar mais transparência também nos preços dos combustíveis. 10h48, você confere a hora certa na cidade querida de Iturama. STF suspende lei que autorizava a venda de remédios para emagrecer. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 3 derrubar a lei que autorizava a produção, comercialização e consumo de 4 substâncias anorexígenas. Tratam-se de medicamentos capazes de inibir o apetite e induzir o emagrecimento. As pílulas para emagrecer, como são popularmente conhecidas, contêm substâncias como a sibutramina, a anfepramona, a fimproporex e a mazindol, que atuam sobre o cérebro. Essas substâncias tiveram uso liberado no Brasil pelo Congresso, apesar de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ter cassado seus registros no país. Para o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, a decisão do STF foi importante não só para garantir a competência técnica da Anvisa, como também para assegurar a saúde da população. Foi uma decisão muito importante porque reforçou o papel da agência reguladora como órgão responsável por fazer as avaliações de risco versus benefícios de medicamentos. A agência vem discutindo o tema dos anorexígenos já há algum tempo. Em 2011, houve a decisão de banir moléculas que apresentavam um perfil de risco maior do que o benefício, e a gente busca, como agência reguladora, manter essa postura de fazer avaliações técnicas, avaliações que levem em conta a realidade nacional, leva em conta tanto a eficácia quanto a segurança dos medicamentos, e é por isso que a decisão do STF reforça esse papel que nós consideramos super importante. A lei que liberava a venda desses medicamentos foi sancionada em junho de 2017 pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava em exercício temporário na presidência da República. Na época, a própria Anvisa divulgou uma nota lamentando a sanção.
A farmacêutica Alessandra Russo, da Coordenação Técnica e Científica do Conselho Federal de Farmácia, explica os riscos da liberação desses medicamentos. Quando a gente fala da questão da obesidade e do tratamento da obesidade, é importante que se perceba o paciente e a problemática de modo global. Apenas o uso de um medicamento, no caso desses inibidores, popularmente chamado inibidores de apetite, eles podem causar mais riscos do que danos. O paciente obeso, ele já tem uma predisposição fisiológica, metabólica, a desenvolver doenças cardiovasculares. E, em particular, esses medicamentos, eles têm mais riscos do que benefícios. Alessandra afirma ainda que há um alto risco de efeitos adversos das substâncias que podem causar dependência, ansiedade, taquicardia e outros problemas. Eles podem ocasionar dependência física, podem ocasionar quadro de hipertensão arterial e, de fato, a ação deles é apenas durante o período de uso. Cessando a utilização do medicamento, o paciente volta a ter aquela sensação de fome natural e normal. E se ele não reeduca os seus hábitos alimentares, se ele não faz uma psicoterapia de apoio, se ele não realiza atividades físicas, apenas o uso desses medicamentos não vão ter um impacto positivo na saúde e no tratamento da obesidade. As substâncias fenproporex, mazindol e anfepramona são alvo de restrições na Europa e nos Estados Unidos desde 1990. A sibutramina tem uso regulamentado em alguns países, embora com restrições. Antes da lei, a Anvisa permitia a venda controlada da substância apenas por fabricantes previamente autorizados. Os farmacêuticos vão aguardar as orientações da Anvisa, mas desde já devem cumprir a decisão do STF. Saúde. Um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web. De Salvador, Aline Costa. Destaque no Jornal Cidade para você. Prefeito reajusta tique alimentação. A notícia é da cidade de Frutal. Prefeito Bruno reajusta o tique alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal 25%. Confira. Quinta-feira, dia 14 de outubro, estou passando aqui para compartilhar uma notícia com os servidores da Prefeitura de Frutal. Eu acabei de reunir com a nossa equipe do financeiro e vamos, a partir deste mês, reajustar o ticket de alimentação de R$150 para R$200, reforçando o nosso compromisso com os nossos servidores da Prefeitura. Retomamos o pagamento do ticket para todos os servidores recentemente e agora vamos reajustar a partir desse mês para R$200. Vamos em frente, trabalhando sempre para servir a população e escrevendo uma nova história para a nossa cidade. Realmente, outro prefeito que tem trabalhado com muito brilhantismo é o prefeito de Frutal, Bruno. Aí está o reajuste para todos os servidores de 25% no tique alimentação. Jornal Cidade, destaque para você. Criança Feliz, governo abre inscrições para adesão de municípios, é destaque. O Ministério da Cidadania abriu vagas para que novos municípios se inscrevam no Criança Feliz, criado para apoiar o desenvolvimento na primeira infância. Nesta quarta-feira, o ministro João Roma assinou uma portaria que firma a ampliação do programa do governo federal, que soma resultados significativos. Já foram realizadas mais de 50 milhões de visitas domiciliares nos quase 3 mil municípios atendidos, beneficiando mais de 1.400.000 pessoas, entre gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade. João Roma celebra a expansão da iniciativa. E o que nós estamos fazendo nesse momento é expandindo, haja visto o sucesso do programa Criança Feliz, expandindo para que outros municípios possam aderir. É um programa custeado totalmente pelo governo federal, portanto não é necessário contrapartida financeira pelos municípios. E com isso, com a ampliação do Criança Feliz, nós estamos dando uma oportunidade para construir gerações futuras que possam cada vez mais ter destaque, ter mais protagonismo na nossa sociedade. O Ministério da Cidadania coordena o Criança Feliz. A pasta concentra a gestão das metas de atendimento, contratação e treinamento das equipes de supervisão e visitação.
O município que quiser aderir ao programa deve apenas cumprir o requisito de ter, pelo menos, um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e 140 pessoas do público do programa inscritas no Cadastro Único. O ministro João Roma ainda destaca que o Criança Feliz é o maior programa de visitação domiciliar do mundo. O programa Criança Feliz ele tem sido destaque no governo federal, elogiado por vários organismos internacionais. É um programa que trata justamente do período mais importante do desenvolvimento, são aqueles primeiros anos de vida, do 0 a 36 meses. Então é muito importante para o desenvolvimento pleno do cidadão um foco nesse período. Para saber mais sobre o programa Criança Feliz, acesse o portal www.gov.br/cidadania. De Brasília, Alain Barbosa. Muito obrigado, Alain Barbosa, direto de Brasília, trazendo informações no Jornal Cidade. E atenção para o boletim Covid, conforme nos informa a Secretaria de Saúde. Casos suspeitos, 7 casos suspeitos, 10.322 casos descartados, 6.402 casos confirmados, nenhum caso confirmado nas últimas 24 horas, que é uma boa notícia. 4 pacientes internados de Iturama da rede pública e privada, sendo 2 hospitalizados em Iturama e 2 hospitalizados fora do município. Pacientes recuperados, 6.110. Óbitos confirmados, Iturama 239. Óbitos descartados, 19. Subtraindo o número de casos confirmados, de pacientes recuperados e de óbitos confirmados, temos 153 casos. Destaque para o fluxograma da ala Covid. Nas últimas 24 horas, 10 pacientes foram atendidos, 2 pacientes estão internados, nenhum paciente aguarda transferência, como também nenhum paciente foi transferido, nenhuma alta hospitalar e nenhum óbito. Destaque para você, ouvintes e queridos internautas, uma notícia excelente. O quiosque da Mazé agora está aberto de segunda a sexta, das 7 às 22 horas. Eu confirmo, das 7 às 22 horas. Você tem o melhor café da manhã em Iturama, com aquele delicioso pão de queijo caseiro e ainda café expresso e cappuccino. Quiosque da Mazé, salgados quentinhos com massa de mandioca, sucos naturais, água de coco, picolé e tozinho e sobremesas. Lembre-se que a partir das 11 horas servimos almoço com muitas variedades, servido na mesa. Temos 2 tipos de marmitex para viagem. Quiosque da Mazé, o melhor atendimento da cidade. Uma família para bem atender a sua família. Estamos aguardando por você das 7 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, na Rua Cidade do Prata, esquina com a Avenida JK. Nós vamos ao apoio cultural e em instantes estaremos de volta com ocorrências policiais. ZYX 332, canal 200, operando nos 87,9 MHz. Cidade. Iturama, Minas Gerais. Cidade, aqui é o seu lugar. Apoio cultural. Melhor segunda do mundo e aqui no JB. Tudo em até 5 vezes no cartão. Coxa e sobrecoxa de frango, quilo 8,29. Leite Bonolate, 1 litro, 3,25. Café JB 500 gramas, 9,99. Macarrão Liane, sêmola, pacote 500 gramas, 1,99. Composto Lácteo Ninho instantâneo, lata, 14,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, caixa de 800 gramas, 8,99. Melhor segunda do mundo aqui no JB. Se você quer o carro perfeito para a sua vida, hoje é o seu dia. Estou te esperando. Mosquito Veículos. Trabalhamos com veículos de procedência e temos opções de financiamento com parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e conhecer as melhores condições. Você merece mais conforto e tranquilidade para a sua vida. Mosquito Veículos.
Carros novos e seminovos com as melhores condições do mercado. Não deixe para amanhã. Venha hoje e tome um café com a gente. Fone 999748701 e 3411-1865. Avenida Alexandrita, 2033. Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Na cidade querida de Iturama, Pérola do Ponta, 11 horas, Sargento Pablo traz para nós, ouvintes e internautas, as ocorrências policiais dos últimos dias. Confira. Bom dia a todos os ouvintes, aqui é o Sargento Pablo, assessoria de comunicação da 3ª CIA PMI de Iturama, Minas Gerais. Vamos para as principais ocorrências nesse final de semana em Iturama e região. Domingo, 17 de outubro, em Carneirinho, os policiais militares, durante patrulhamento pela rua José Alves de Oliveira, observaram uma motocicleta com 2 ocupantes e que o condutor, por algumas vezes, efetuava manobras de levantar a roda dianteira. Os policiais, ao aproximarem da motocicleta, o condutor acelerou e começou a empreender fuga. Foram cometidas várias infrações de trânsito pelo condutor da motocicleta, como furar paradas obrigatórias, alta velocidade e até entrarem em uma via vicinal que liga o município de Carneirinho ao distrito de Estrela da Barra, não sendo possível abordar a motocicleta, até mesmo para evitar qualquer tipo de acidente. Durante o acompanhamento foi possível identificar a placa da motocicleta, onde foram confeccionados vários autos de infração de trânsito. É bom salientar que em todo momento da fuga da motocicleta, os policiais militares realizaram o acompanhamento de forma preventiva, preservando a integridade física dos usuários da via, bem como dos ocupantes do veículo em fuga. Também nesse domingo, em Iturama, por volta das 20 horas na Avenida C, do bairro Bela Vista, os policiais militares receberam denúncia que uma mulher estaria sendo agredida. No local, a vítima relatou que estava numa confraternização com seu esposo, na casa de uma vizinha, e que após desentendimento, começou a receber socos e caiu ao chão, causando lesões no cotovelo e joelhos. As testemunhas tentaram intervir, porém o autor encontrava-se muito alterado. O autor, após a agressão, evadiu do local, não sendo possível localizá-lo pelos policiais. A vítima também relatou que não é a primeira vez que sofre agressões pelo seu marido. Ocorrência confeccionada para providências futuras. Estas foram as principais ocorrências que mereceram destaque pela Polícia Militar de Iturama. Um ótimo início de semana a todos. Forte abraço e fique com Deus. Muito obrigado, Sargento Pablo, pelas informações, as ocorrências policiais e, como sempre, a nossa Polícia Militar dando a segurança necessária para todos nós. E atenção, Google revisa política para anúncios de partidos e candidatos. Verificação de anunciantes políticos, relatório de transparência dos anúncios e parcerias para combater notícias falsas. O Google anunciou nesta sexta-feira que vai atualizar as políticas em suas redes sociais e preparar as plataformas para as eleições de 2022. Um dos destaques é a ferramenta Google Ads. Responsável pelos anúncios, a nova política vai verificar a autenticidade de anúncios de candidatos, partidos ou titulares de cargos públicos. Além disso, um relatório de transparência vai mostrar valores gastos pelos anunciantes e o público alcançado, por exemplo, como explica a advogada do Google, Natália Cuchar. Esse processo de verificação basicamente vai ser a necessidade de quem declara, quem é o titular dessa conta, vai precisar apresentar uma documentação comprovando que é quem alega ser. Essa política, ela não vai acabar em 30 de outubro do ano que vem. Ela vai ser algo que, a partir de agora, vai ser permanente para qualquer anunciante que deseja usar as nossas ferramentas aqui no Brasil. Então, os anunciantes que passaram por esse processo de verificação serão os anunciantes que serão exibidos nesse relatório de transparência política. A secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, disse que o tribunal vai lançar, em parceria com o Google, um plano estratégico para as eleições com foco em informação, capacitação e combate à desinformação sobre o processo eleitoral. Para monitorar, com a ajuda de várias instituições da sociedade civil, as narrativas desinformativas que circulam, e é importante
perceber que, e isso ficou muito claro no balanço do programa em 2020, que muitas das narrativas que circulam nos períodos eleitorais, elas são o que a gente chama de desinformação fantasma ou desinformação reciclada. São os mesmos vídeos ou as mesmas ideias desinformativas, as mesmas narrativas que voltam a circular e que trazem um clima de desconfiança, e monitorando a desinformação que circula, a gente consegue rapidamente promover respostas para cada tipo de conteúdo. A parceria entre o gigante da tecnologia e o Tribunal Superior Eleitoral também envolve apoio para desenvolvimento de aplicativos cívicos, aqueles lançados por entidades para informar sobre as eleições, direitos e denúncias, por exemplo. A nova política sobre anúncios, que prevê o processo de verificação dos anunciantes políticos, inicia em 17 de novembro. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Momento esportivo em destaque no Jornal Cidade. 11h06, o esporte é notícia para você nesta segunda-feira, 18 de outubro. E o Galo Atlético Mineiro perdeu depois de 18 jogos e o rubro-negro Flamengo, do meu amigo diretor da emissora Maurílio, empatou. Confira. E 7 jogos movimentaram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. O Palmeiras, no seu estádio, bateu o Internacional por 1-0. Depois de 7 jogos sem vencer, o Palmeiras reencontrou a vitória na competição. E o técnico Abel Ferreira admite: o resultado traz confiança para a sequência do trabalho. Não, traz confiança. Nós sabemos que a pressão de ganhar, quem joga no Palmeiras é diária. Agora precisávamos muito destes 3 pontos. O Atlético Paranaense em casa perdeu para o Fluminense 1-0. O Grêmio, de técnico novo, Wagner Mancini, bateu o Juventude no clássico local por 3-2. E o treinador reconhece: a vitória foi importante, mas o time mantém os pés no chão, já que a caminhada é longa para fugir do rebaixamento. Agora no vestiário eu tive a oportunidade de conversar com os atletas e falar exatamente isso para ele. Foi a primeira batalha apenas, ainda faltam muitas batalhas. Jogando no Castelão, o Ceará ficou no empate com o Red Bull Bragantino 2-2. Fora de casa, o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1. E mais uma vez o Galo reclamou da arbitragem. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, reclamou tanto da arbitragem como do VAR. Durante a semana, eu também tive a oportunidade de falar que o que queríamos do VAR era justamente critério. E critério é a única coisa que a gente não viu. Aliás, critérios para alguns existem, para o Galo não existe. Espero que seja apenas incompetência e não nada além disso. E o Flamengo não aproveitou a tropeçada do Atlético Mineiro, ficou no empate no Maracanã com o Cuiabá 0-0. Renato Gaúcho fala sobre isso. Mais uma chance desperdiçada para encostar no líder do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que não vai ganhar todos os jogos. Não tem uma equipe no mundo que vai ganhar todos os jogos. Todo mundo vai tropeçar. O Atlético tropeçou hoje também. Infelizmente nós tropeçamos também. Nós empatamos o jogo em casa, que poderíamos ter reduzido ainda mais a diferença pro líder. E fechando a rodada do domingo, o Sport ficou no empate com o Santos 0-0. Resultado que tirou o Santos da zona do rebaixamento. Nessa segunda-feira, o último jogo da rodada, o clássico no Morumbi entre São Paulo e Corinthians. A classificação do campeonato tem o Atlético Mineiro em primeiro com 56 pontos, em segundo o Flamengo com 46, em terceiro Fortaleza 45, em quarto Palmeiras, que subiu na classificação com 43 pontos, em quinto Bragantino 42, sexto Corinthians com 40, Internacional é o sétimo com 39 e oitavo Fluminense com 36, em nono Cuiabá com 35, Atlético Paranaense tem 34 pontos, mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, que é o 11º. 12º o América Mineiro com 32. 13º o Ceará com 31, mesmo número de pontos do São Paulo, 14º colocado. Em 15º vem o Santos com 29. 16º o Bahia com 28. Mesmo número de pontos do Juventude, que já está na zona do rebaixamento. 18º Sport com 27 pontos. O Grêmio é o 19º com 26 pontos. E a Chapecoense, lanterna da competição, com 13 pontos. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Fred Júnior. Portanto, hoje teremos um jogão São Paulo e Corinthians. O Corinthians, o nosso amigo Saulo. E o Vasco vence líder Curitiba. E segue o Vasco na luta pelo acesso.
E neste final de semana aconteceu a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Brusque bateu o Remo por 3-1. O CRB empatou em casa 2-2 com o Guarani. O Goiás venceu o CSA por 3-1. No sábado, o Brasil de Pelotas empatou em casa 2-2 com o Vila Nova. A Ponte Preta em Campinas perdeu de virada para o Náutico 3-2. O Operário ficou no empate com Londrina 0-0. Confiança bateu o Avaí por 3-1. E no jogo destaque da rodada, o Vasco bateu o líder Coritiba em São Januário com o seu torcedor por 2-1. E o técnico Fernando Diniz fala se esse resultado pode ser um divisor de águas para a equipe ter uma regularidade na Série B e alcançar a tão sonhada vaga de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Eu acho que a equipe está tendo já mais altos do que baixos desde quando eu cheguei aqui. Né? A gente teve, até inclusive os jogos que a gente empatou, a gente teve chance de vencê-los. O que a gente não pode é diminuir muito o ritmo como a gente diminuiu, principalmente no segundo tempo lá em São Luís. Eu acho que essa foi uma lição muito dura para nós, lá no último jogo contra o Sampaio. Acredito que os jogadores responderam de maneira muito positiva, principalmente no primeiro tempo. E agora é seguir em frente, procurar não oscilar, fazer jogos mais lineares no primeiro e segundo tempo. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que perseguir daqui até o final. A classificação da Série B é a seguinte: o Coritiba é o primeiro colocado, 54 pontos. Em segundo vem o Botafogo com 52. Em terceiro, Goiás, 51 pontos. Em quarto, Avaí com 50. Quinto colocado, o CRB com 49. O Vasco é o sexto, 46 pontos ganhos, mesmo número de pontos do Guarani. Oitavo, CSA, 45 pontos. Em nono, o Náutico, 44 pontos. Em décimo, Sampaio Correia com 40. 11º, Cruzeiro, 39 pontos. Aliás, o Cruzeiro que encerrou a greve e voltou aos treinamentos jogará na sexta-feira na sequência da Série B. 12º colocado, Remo, 38 pontos. 13º, Vila Nova, 38 pontos. O Brusque é o 14º com 35, o Operário também com 35 é o 15º, 16º a Ponte Preta com 34 pontos. Na zona do rebaixamento, tem Londrina, 17º colocado, 31 pontos ganhos, Vitória, 18º com 29, Confiança, 19º com 28 e o Brasil de Pelotas, lanterna, com 20 pontos ganhos. Agência Rádio Web, com informações da Série B do futebol brasileiro, Fred Júnior. Destaque para você no momento esportivo, a vitória do Barcelona sobre o Valência e Felipe Coutinho fez um dos gols. E neste domingo, mais um artilheiro foi destaque na Europa no campeonato alemão. Lewandowski marcou 2 gols e ajudou o Bayern de Munique a bater o Bayer Leverkusen no clássico local por 5-1. Fora de casa, com 4 gols marcados em 7 minutos. E ainda na primeira etapa, com o resultado, o Bayern de Munique segue na liderança com 19 pontos, 1 ponto a mais que o Borussia Dortmund, que venceu no sábado. No campeonato italiano, o líder Napoli sofreu, mas venceu sua 8ª partida em 8 rodadas e manteve o 100% de aproveitamento ao vencer o Torino por 1-0. Com o resultado, o Napoli segue líder do campeonato italiano com 24 pontos, 6 pontos a mais que a vice-líder Inter de Milão, que perdeu para Lazio no sábado. No campeonato espanhol, o Barcelona saiu atrás do placar, mas de virada venceu o Valência em casa no Camp Nou por 3-1, sendo que o terceiro gol foi marcado pelo brasileiro Felipe Coutinho, que não ia às redes desde o dia 29 de novembro de 2020. O técnico Ronald Koeman fala sobre o resultado, mesmo tendo saído atrás do marcador no início da partida. Bom, sobretudo com a tranquilidade, não? Porque Bom, sobretudo pela tranquilidade, porque quando começa uma partida e em pouco tempo sai outra vez atrás do marcador, que também é uma coisa mental que superamos, e ademais reagimos na partida e creio que com a bola fomos muito bem. Tivemos profundidade no ataque e creio que merecemos ganhar a partida. Com profundidade arriba e eu creio que nós merecemos ganhar a partida. Com o resultado, o Barcelona chegou a 15 pontos na 7ª colocação do Campeonato Espanhol e volta a campo no final de semana no grande clássico contra o Real Madrid. Agência Rádio Web, com informações do futebol europeu, Fred Júnior. Segunda-feira, 18 de outubro, destaque no Jornal Cidade. Transações via WhatsApp têm diferentes recursos de segurança é notícia.
Fazer pagamento ou transferência de dinheiro está ainda mais fácil. Isso porque agora é possível efetuar estas transações via WhatsApp. Portadores de cartões de débito Mastercard emitidos pelo Banco Inter, Itaú, Nubank e Sicredi já podem utilizar esse mecanismo sem pagar qualquer taxa. Segundo Estanislau Bassols, gerente-geral da Mastercard, o serviço via WhatsApp é altamente seguro e utiliza a plataforma Mastercard Send. A criptografia entre o seu celular e os servidores do WhatsApp protege as informações de pagamentos. Os dados não são compartilhados com quem recebe o dinheiro, apenas com as instituições financeiras responsáveis pela transação. Um código numérico, chamado de PIN, e a biometria do celular dão ainda mais proteção para as transações. O WhatsApp não recebe, transfere ou armazena o dinheiro ou o número do cartão. Além disso, antes da confirmação do cadastro do cartão, o banco executa um duplo fator de autenticação via SMS, aplicativo do banco, e-mail ou call center para concluir o processo de cadastro. Para realizar as transações, é necessário fazer um cadastro no Facebook Pay, com os dados pessoais e do cartão. Quando o cartão é adicionado como meio de pagamento, há também a exigência de autenticação por parte do banco emissor. Feita com um código temporário, a autenticação é enviada por SMS, e-mail, call center ou pelo aplicativo do banco, que também pode emitir um SMS de confirmação quando você envia ou recebe um pagamento pelo WhatsApp. Quando você se cadastra no Facebook Pay, você precisa criar um PIN de 6 dígitos, usado também para validar cada transação. PIN é o recurso usado para confirmar sua identidade, manter a segurança do acesso e das movimentações e evitar fraudes. Você também pode usar a biometria do celular, como a impressão digital, o Touch ID ou o Face ID. Cada cartão e cada conta do Facebook Pay possuirão um token exclusivo para o serviço de pagamento, que não funciona fora do aplicativo de mensagem. Para aumentar ainda mais a segurança das transações, mantenha habilitados todos os recursos de segurança do WhatsApp, assim como a versão mais atualizada do aplicativo. Além disso, nunca compartilhe senhas e códigos e denuncie mensagens suspeitas. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. 11h17 em Iturama, o nosso bom dia especial para os internautas. A Mauri, Sérgio, Daiane Oliveira, Altair, Donizete, muito obrigado a vocês e também a todos os ouvintes. Nós vamos ao apoio cultural e em instantes estaremos de volta com mais notícias para você nesta segunda-feira, 18 de outubro. Apoio cultural. Da Casa Supermercados, tá comprando, tá economizando pra valer o menor preço de verdade. Aqui você vai ter a maior variedade, tudo aqui vai encontrar. Da Casa Supermercados, economia que é o lugar. Açougue, padaria, verduras fresquinhas, bebidas e muito mais. Da Casa Supermercado. 0800 940 3066. Sempre o menor preço. Da Casa Supermercados. Cidade. Adesivos, aqui tem. Placas, aqui tem. Faixas, aqui tem. Banners, aqui tem. Fachadas, aqui tem. Lonas, aqui tem. Impressão digital, aqui tem. Letras caixas, aqui tem. Leal Comunicação Visual, qualidade e rapidez. Fone WhatsApp 34 99977 7779. Avenida Alexandrita 2130, Antiga Cristal. Leal Comunicação Visual. Vai lá! Você acabou de ouvir Apoio Cultural. E atenção, ouvintes e internautas, nós mantivemos contato com a Priscila, ela é responsável pelas vacinas em Iturama, e ela nos informou que nesta semana, se você tem que receber a segunda dose ou dose de reforço, você deve procurar a unidade básica de saúde no bairro onde você reside. Portanto, durante esta semana, nós teremos a segunda dose para quem já está marcado no seu cartão de vacinação, ou então a dose de reforço. Após 6 meses você ter recebido a segunda dose, você tem direito. E nós queremos lembrar ainda aos pais de crianças e adolescentes menores de 15 anos que este mês de outubro é o momento de você atualizar a caderneta de vacinação. Procure a unidade básica de saúde no bairro onde você reside para atualizar a caderneta de vacinação de adolescentes de até 15 anos de idade. Destaque para você: relatório da CPI pode atingir Bolsonaro, jurídica e politicamente é destaque.
O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Covid-19 no Senado Federal está em fase de finalização. O documento deve gerar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, consequências políticas e jurídicas. O relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, tem afirmado em entrevistas que Bolsonaro teria cometido 11 crimes durante a gestão da pandemia de Covid-19. São eles: epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade e homicídio por omissão. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o jurista Aurélio Vander Bastos, que também é professor emérito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, destacou que entende que a comprovação dos delitos pode ser um entrave para responsabilizar Bolsonaro. Atribuir ao presidente da República exclusivamente o crime de prevaricação, charlatanismo, genocídio, inclusive, que é realmente uma denúncia grave, mas de difícil comprovação, eu entendo que dificilmente o Procurador-Geral da República vai penalizar o presidente da República por esses crimes, devido à dificuldade da prova. A comissão ficou diante de um dilema. Ou ela pulverizava as denúncias de diferentes crimes e chegava a esse total de quase 60 delitos, que dificilmente será unitariamente provado, e ela deveria ter evoluído para o crime de responsabilidade constitucional penal. Bastos afirma que o quadro é de dificuldade para a CPI. Esse crime não pode ser encaminhado ao Procurador-Geral da República, porque ele não tem competência para apurar, para denunciar o crime de responsabilidade penal constitucional. Ele não pode, ele não tem como fazer isso, tem que mandar para o Supremo. Então ele vai desprezar também o possível indicação de crime de responsabilidade do presidente da República. Então o quadro, na minha opinião, é muito difícil. Também a agência Rádio Web, o cientista político Lier Pires Ferreira projetou possíveis consequências políticas para o presidente Bolsonaro, mesmo com as dificuldades para o andamento das denúncias feitas a partir da CPI. É aumentar a dependência de Bolsonaro face ao Centrão e muito particularmente em relação a Arthur Lira, que tem nas mãos a chave da abertura ou não dos muitos pedidos de impeachment. Outra consequência importante, certamente, é o aumento da instabilidade política, inclusive no que tange a uma possibilidade de ruptura institucional. Bolsonaro é sanguíneo. Ficar acuado, posto nas mãos de quem quer que seja, contraria a sua natureza petulante, certamente. Embora seja óbvio que qualquer tentativa golpista esteja fadada ao fracasso, o simples fato de que uma aventura dessa natureza esteja no horizonte é suficiente para deteriorar ainda mais o ambiente político. Calheiros alega que o presidente Bolsonaro cometeu irregularidades, como, por exemplo, divulgação de notícias falsas sobre a pandemia, como desvalorização da importância da vacinação, defesa à imunidade de rebanho sem necessidade de uso de equipamentos de proteção, promoção de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e possível prevaricação, ou seja, omissão no caso da compra da vacina Covaxin, no qual teria havido pressão contra o Ministério da Saúde para a autorização de um pagamento a uma empresa intermediária. E Bolsonaro teria sido avisado sobre isto e iria notificar a Polícia Federal sobre esta situação, o que não teria acontecido. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales. Jornal Cidade, Iturama, Minas Gerais. Um bom dia muito especial para a nossa ouvinte, a internauta Helena Alves, em Santo André, São Paulo. Temos algo em comum, sobrenome Alves, Ronaldo Alves, enviando um bom dia especial para a internauta Helena Alves, agradecendo pelo carinho. Destaque para você na segunda-feira: projeto capacita professores para identificar fake news é notícia. Nos últimos anos, um problema tem se proliferado, causado pânico e espalhado desinformação. As fake news se tornaram comuns durante a pandemia e também em períodos eleitorais. Pensando nisso, o Instituto Palavra Aberta, que defende a liberdade de expressão, criou o projeto Educamídia, em parceria com o Google,
para capacitar professores, pais e alunos para identificar notícias falsas. Desde 2019, quando o projeto foi iniciado, mais de 20 mil pessoas foram treinadas. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostram que 67% dos alunos brasileiros de 15 anos não conseguem diferenciar fatos de opiniões. Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, destaca que são oferecidos materiais didáticos e planos de aula para que eles possam levar esse conhecimento para a população. Acessar melhor as informações disponíveis, principalmente no universo digital, mas qualquer informação, que aprenda a analisar criticamente essa informação, de forma a entender qual é o contexto da informação, qual é o motivo que ela chegou até você, o que ela espera de nós, se é um conteúdo falso. E também leva em consideração, hoje, a ideia de que somos todos produtores de conteúdo. Patrícia Blanco afirma ainda que o projeto tem como objetivo orientar os jovens para uma possível onda ainda maior de notícias falsas durante a eleição de 2022. Vamos desenvolver ações voltadas para o público jovem, para aquele jovem que está tirando o título agora, que vai ser sua primeira eleição, para que ele saiba interpretar o conteúdo informacional que chega até ele. Com isso, ele também se torne um agente combatente, que ajude a combater a desinformação. Os impactos das fake news se evidenciaram em uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que mostrou que 25% dos jovens acreditam que vacinar crianças é perigoso. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes. É lamentável, sem dúvida alguma, queridos ouvintes e internautas, que nós temos seres humanos de pessoas que não respeitam, usam e espalham fake news à vontade. Ainda ontem nós tivemos em Iturama, com a volta da energia elétrica, começaram os fake news que iria novamente faltar energia. Veja você quantas pessoas são maldosas, querem ver realmente o ser humano, o irmão, sofrendo. E eu quero aproveitar para informar mais uma vez que em contato hoje pela manhã com Vanderlei, gerente da Copasa, ele afirmou que o reservatório encontra-se totalmente cheio. Foi abastecido nessa noite com a volta da energia. Porém, tem alguns bairros que entrou ar nas redes, como Bela Vista, Village, Industrial, Nossa Senhora Aparecida, Amazonas, parte do Alcides Veríssimo. Os funcionários estão trabalhando com muita dedicação, com muito empenho para tirar o ar das redes para que a água e o abastecimento se normalize. Acredito, Vanderlei, gerente da Copasa, que até a noite tudo estará normalizado e conta com a compreensão da população. E que também há 5 caminhões-pipa na cidade para suprir essa falta de água. Destaque final da edição de hoje, você vai conferir comigo neste momento. CPI, adia a leitura do relatório programada para terça-feira. Confira. A CPI da Covid, que apontava para o encerramento dos trabalhos nesta semana, pode se prolongar por mais um tempo. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, confirmou neste domingo que a leitura do relatório final da comissão foi adiada. Segundo ele, a decisão partiu do senador Omar Aziz, que queria ter mais tempo para discutir o parecer e encaminhar soluções. A expectativa era que o relatório fosse conhecido nesta terça-feira. O relator Renan Calheiros já havia até antecipado o indiciamento do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será assim, pelo que praticou. No entanto, na última sexta-feira, a comissão convocou pelo menos mais 5 depoimentos, entre eles de famílias de vítimas diretas e indiretas da Covid-19. Esta sessão continua agendada para segunda-feira. Já na terça-feira, aparece a oitiva do presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Elton da Silva Chaves. Para independentes e governistas, a decisão do G7 demonstra que a oposição estaria perdida no intuito de responsabilizar o governo. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos, confirmou que pretende apresentar um relatório paralelo nesta semana.
Os governistas vão fazer um relatório e nós estamos junto com a equipe aí trabalhando em outro relatório que possa apontar exatamente dos dois lados o que é que houve de problemas. Além do indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, Renan Calheiros deve propor ainda que outras 62 pessoas sejam indiciadas. Entre elas, os filhos do presidente da República, ministros e ex-ministros, além de empresários ligados ao governo federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Cidade. Tivemos um final de semana muito ruim, muito triste, onde 250 mil pessoas, 13 cidades, inclusive Iturama, estivemos desligados do mundo, sem energia, sem água, sem internet, realmente uma situação muito difícil. Mas saiba de quem é a culpa de tudo isso. É do próprio homem. Porque se há algo que não perdoa, é a natureza. Pode ter certeza absoluta. Se hoje ela não responde ao ser humano, amanhã ela responderá, como está respondendo e dando para a população o que realmente o povo fez com a natureza. Vamos conscientizar. Temos que fazer a nossa parte. Não podemos, num momento como este, criticar os funcionários, nem da CEMIG, nem da Copasa. É realmente um desrespeito a estes que trabalham com dedicação, que se desdobraram noite e dia, colocando a própria vida em risco para o restabelecimento da energia e da água. São funcionários que trabalham e trabalham com muito amor naquilo que fazem. Não podemos jamais usar rede social para poder falar de funcionários desta ou de outra empresa. Que esta semana seja de paz, de amor, de felicidade para você, ouvinte e internauta. Se você quer ser feliz, você tem a chave para abrir o seu coração. Só você pode abri-lo para que Deus adentre, permaneça dentro do seu coração e você verá o mundo com os olhos do amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Que você seja muito feliz, que tenha muita paz e que seja abençoada a sua semana. Estaremos de volta amanhã às 10h30 ou a qualquer momento, se um fato vier justificar uma extraordinária. Gratos ouvintes e internautas pelo carinho. Você acabou de ouvir Jornal Cidade. Estaremos de volta amanhã às 10h30 ou a qualquer momento, se um fato justificar. Jornal Cidade.